Sermão da montanha, né? Os princípios, às vezes, espirituais, os elementos que Jesus traz aí. Então nós, como informamos para os irmãos, destacamos alguns pontos dessa conversa maravilhosa de Jesus para poder estar compartilhando nesse tempo. Então, na quarta passada nós falamos sobre os primeiros 5 princípios e hoje nós vamos dar continuidade. Então, se der tempo, vamos falar sobre 4 princípios aqui. Primeiro, o princípio da tolerância ao irmão. Importantíssimo princípio que Jesus fala, nós vamos ver como Jesus enfatiza essa questão. Depois ele vai falar também do adultério. E aí ele fala também em seguida sobre repúdio e divórcio. E se der tempo, vamos falar também sobre o princípio da honra. São temas um pouco complexos, mas 2 Timóteo 3,16 diz que a Bíblia toda, não é? Toda a Escritura. Então nós não temos que nos privar de compartilhar, de falar de nenhum texto da Bíblia. Toda a Bíblia ela é para nossas vidas, tem uma mensagem para nós. Então temos que buscar de Deus o discernimento e não lançar as nossas interpretações, mas buscar de Deus o que esse texto ou aquele texto está dizendo, quer falar para nós. Porque toda a Bíblia efetivamente tem uma mensagem para nós. Então existem textos mais complexos, o entendimento mais complexo, outros mais fáceis, mas toda a Bíblia é inspirada e proveitosa. Aleluia! Então vamos continuar. Eu vou pedir aos irmãos que deixem suas Bíblias abertas em Mateus capítulo 5, primeiro capítulo do Sermão da Montanha, que vai até o capítulo 7. Primeiro aí o capítulo 5. Senhor, abre o nosso entendimento, ministra ao nosso coração a tua preciosa, rica palavra, preciosa semente, que nosso coração, tal qual aquela terra fértil, possa receber essa semente e ela venha dar frutos para a tua glória, para a nossa edificação, para a edificação do corpo. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Princípio da tolerância ao irmão. Importante a gente frisar isso. Ao irmão. Nós vamos ler Mateus 5, 22. Aliás, 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. É um mandamento, todo sábio, que está lá na lei. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Está na lei. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Muito dura essa palavra de Jesus. Aí Jesus sempre tem algumas palavras bem duras, né? E eu particularmente, irmãos, gosto muito das palavras duras de Jesus. Elas me ajudam muito. Mas aqui então Jesus está falando sobre a questão da tolerância e ele liga, né? Jesus compara o irar-se sem motivo contra um irmão ou ofender verbalmente alguém. Isso tem o mesmo peso de um assassinato. Terá um juízo. O juízo que será aplicado será
semelhante ao juízo de alguém que lá na lei cometia um assassinato. Jesus está falando aqui, meus irmãos, e ele sempre combateu a questão do legalismo, que era uma coisa muito comum no tempo em que Jesus esteve aqui, principalmente entre os fariseus. Então, ele diz aqui exatamente isso. Lá na lei estava escrito que quem matasse seria punido. Mas aqui ele está dizendo, eu digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão. E é bom a gente entender que Jesus está falando contra o seu irmão. Ele está falando da comunhão do povo de Deus, da igreja do Senhor. É claro que nós não temos que nos encolerizarmos com ninguém, com os que estão de fora, e não agirmos de forma intolerante com ninguém. Só que aqui ele está dizendo que essa situação torna-se muito mais delicada quando se trata de um irmão, de alguém que faz parte do corpo, da família da fé. É bom a gente lembrar que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele fala do funcionamento do corpo e faz uma ligação com a igreja. E aí ali ele está falando que cada membro do corpo físico tem uma função e um depende do outro para que o corpo funcione com perfeição. Da mesma forma, ele está falando da igreja. Os membros da igreja, eles têm que estar em sintonia. Não é que você tenha que concordar com tudo, mas como corpo, como coletivo, nós temos que ter comunhão, nós temos que estar juntos, concordância. O próprio provérbio diz que não haverá não haverá como, acho que é Eclesiastes, andar dois juntos se não houver concordância. Isso é o corpo. Imagine você, falando do nosso corpo físico, eu estava pensando quando refletia sobre esse assunto, se de repente os nossos membros, um se rebelasse contra outro. Fazendo aqui usando uma linguagem figurada, se o meu braço direito resolvesse não apoiar o meu braço esquerdo, se a minha perna direita desse um passo e a esquerda travasse, falar, não vou andar. Então, como seria? E aí eu pensei também, Deus nos deu membros, dois membros em várias partes do nosso corpo. Por exemplo, eu tenho dois ouvidos, então, por que será que existem dois? Porque um vai auxiliar o outro. Então, os irmãos sabem como é importante, às vezes você está com os dois ouvidos bons, e às vezes um dá alguma dificuldade, mas você tem o outro. Os nossos olhos, a mesma coisa. Os nossos braços, a mesma coisa. As nossas pernas, a mesma coisa. Então, só fazendo essa comparação parece boba, mas é como funciona o nosso corpo. Há essa cooperação. E no corpo de Cristo também deve ser a mesma coisa. Então, no momento em que eu desprezo o meu irmão, que eu ofendo moralmente o meu irmão, que eu excluo o meu irmão, eu estou cometendo um erro contra o corpo de Cristo. E aí, evidentemente, que há uma punição, semelhante àquele que mata, porque matar a gente sabe que não é só matar fisicamente. Claro que o desdobramento é bem diferente, as consequências são diferentes, mas o peso espiritual disso é semelhante. E aí, quando ele fala raca, por exemplo, raca significa inútil, desprezível. Então, eu não posso, quando eu ajo assim com meu irmão, eu considero ele inútil, desprezível,
idiota, até tem uma tradução que fala isso, então eu estou matando meu irmão, estou alijando, né? Estou tirando ele da minha vida, estou eliminando, o meu irmão. Né? Quantas vezes a gente ouve, né, alguém dizer assim: eu não tolero, eu não suporto fulano, não suporto. Então, meus irmãos, isso não pode fazer parte do corpo de Cristo. A Bíblia diz que existem no corpo de Cristo os mais fortes, os mais fracos, e o forte tem que suportar o fraco para que as coisas caminhem, né? Então, esse princípio da tolerância que Jesus está nos dando, trazendo essa palavra forte, no sentido de que eu preciso, eu devo, é o compromisso meu como membro do corpo, suportar, tolerar a fraqueza do outro e ajudar, evidentemente, o outro, porque essa é a nossa função como corpo. Né? Temos que ser tolerantes, e não é tolerar somente aquelas pessoas que são simpáticas para nós, mas principalmente aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de relacionar-se, né? Que às vezes é um teste para cada um de nós. Ou seja, trabalhar a questão das diferenças, isso não é fácil. Né? E ser diferente não é ser inferior ou nem superior. Ser diferente é simplesmente ser diferente. Eu não posso achar que todo mundo tem que pensar como eu, tem que se enquadrar dentro dos meus conceitos, enfim. Então, tolerar o irmão é uma necessidade como corpo de Cristo, e Jesus está ensinando isso a seus discípulos. Né? E aí vem o próximo, que ele fala sobre adultério. É muito importante a gente entender que Jesus está na mesma linha de pensamento aqui. Então, ele está falando dentro de uma mesma linha de pensamento. O versículo aí que nós vamos ler, o versículo 27 e 28, quando ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. A lei está dizendo isso. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aí ele vai continuar falando aí sobre esse assunto. Vejam bem, irmãos. Atente para o que Jesus está dizendo. Ele diz: qualquer que olhar para uma mulher cobiçando, aí entra a questão da cobiça, do desejo de ter aquilo que não é meu, que é do outro. Então, cobiçar é você olhar, você ter esse olhar naquilo que não lhe pertence e querer de alguma forma ou se sentir incomodado ou incomodada com aquilo que é do outro e que você não tem. E aí, na lei, no legalismo, havia aquela pena, punição para quem cometesse adultério. Jesus até traz essa questão ali, que os irmãos conhecem lá em João 8, com a questão da mulher adúltera. Ela foi apanhada em flagrante, então ela tinha que morrer pela lei. E pela lei também, o parceiro dela que cometeu e o levou, também deveria morrer. E ali, pelo machismo judaico, só aparece a mulher naquela cena. Mas era para o homem também estar ali, pela lei. Mas ele está dizendo que no momento em que alguém tem essa intenção, tem essa motivação no coração, e deseja e cobiça, ele já cometeu o delito. Não é só consumar o fato. E aí eu volto a lembrar a mesma coisa da questão de matar fisicamente. Os desdobramentos são outros. As consequências são outras. Mas o peso é semelhante. Jesus está querendo dizer aqui. Né? E isso, claro, que acontece também para outras coisas.
Nós podemos tranquilamente aqui dizer que esse mesmo olhar em outras direções também é um peso de pecado muito grande. Então, meus amados irmãos, temos que ter um cuidado veja aqui, pega a bateria, de pensar sempre como é que está, inclusive, a nossa memória fotográfica. A memória fotográfica, o olhar. Então, temos que trabalhar muito isso, porque quando Jesus vem, Jesus é como que ele atualizasse a lei dentro da questão da dispensação da graça. E nós já falamos sobre isso com os irmãos, que a graça não aboliu a lei moral. O sacrifício de Jesus, ele põe fim à lei cerimonial, mas a lei moral continua do mesmo jeito. Então, aqui, quanto que para os fariseus tinha que ser a coisa na prática, não é? As orações tinham que ser feitas nas praças para que todo mundo visse. O jejum, eu tinha que deixar meu rosto desfigurado para que as pessoas percebessem que eu estava jejuando. Então ele dava muito valor à questão da prática, do ato. Mas o coração, e Jesus chama muita atenção deles sobre isso, não é? Que não era só a aparência, mas é o que está dentro do coração. Sepulcros caiados. Então está dentro desse contexto aqui. Eu olhar, eu cobiçar, não tem problema. Você já está consumando, né? Dentro do seu coração. A coisa já está acontecendo. E não é só olhar na rua, mas na internet. Enfim, nós estamos falando com os irmãos são adultos, sabem do que nós estamos falando. Então, Deus conhece muito mais o nosso coração e as nossas intenções. Por isso, Jesus está trazendo isso de uma forma mais estreita, né? O princípio do adultério, a lei, né, do adultério, ela tem um peso muito grande, porque a Bíblia fala que é um pecado contra o corpo. Os outros são fora do corpo. Adultério é no corpo. Por que é tão grave isso? É só você olhar, por exemplo, lá em 1 Coríntios 3,16. O teu corpo não é simplesmente seu ou meu, para que eu possa administrar de qualquer jeito. O meu corpo tem que ser também, ou principalmente, administrado por Deus, porque é o templo do Espírito Santo. Então, quem cuida do templo do Espírito Santo é o Senhor. Eu sou mordomo do meu corpo. Então, Paulo vai falar isso lá, se não me engano, nos Colossenses, que o pecado do adultério, o pecado da imoralidade sexual no corpo, ele tem um peso imenso, porque eu estou pecando contra o templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar desse templo, dessa casa espiritual. Então, é o que está escrito lá em Romanos, em 1 Coríntios 3,16, e outros textos também vão falar sobre isso. Efésios também fala sobre isso. Então, meus irmãos, primeiro é a questão da tolerância, segundo, essa questão do adultério, né, na mente, nos olhos, né, e claro, também o ato consumado é um pecado grave contra o Senhor, né? Dando continuidade, nós vamos para os versículos 31 e 32. 31 e 32. É um texto também, um assunto um pouco complexo, importantíssimo também para que a gente possa ter entendimento. Claro que é um assunto muito grande, vamos apenas dar algumas pinceladas. Aí ele vai e diz assim: também foi dito. Então Jesus está falando aqui, trazendo a questão da lei e da graça, né?
Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher e lhe der uma carta de desquite ou de divórcio. Aliás, desculpa, vou reler o texto. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê uma carta de divórcio, de desquite. Qualquer que deixar, qualquer que abandonar, ou repudiar, que é a palavra que nós vamos trabalhar um pouco mais dessa repudiar. Aí ele diz no versículo 32: eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Bom, eu quero chamar a atenção dos irmãos para duas coisas aí nesse texto, que às vezes a gente acaba comprando pelo mesmo preço, mas são coisas diferentes. Os irmãos sabem disso. Uma coisa é o repúdio, outra coisa é o divórcio. Duas coisas distintas. E eu gostaria que você abrisse também outro texto, para que a gente pudesse elucidar melhor o que nós estamos querendo compartilhar, que é o texto lá de Mateus 19. O próprio Jesus está falando também. Então, em Mateus 19, versículo 3 em diante, ele diz assim: não se esqueça que nós estamos fazendo um link lá das bem-aventuranças com esse texto aqui, porque é o mesmo assunto sendo tratado por Jesus. Então chegaram ao pé dele, versículo 3, capítulo 19. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Preste atenção que os fariseus não estão ali para aprender, para ouvir o que Jesus está dizendo. Eles estão aqui para tentar, para testar Jesus. É uma pergunta capciosa dos fariseus. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, verso 4: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí vem a capciosidade dos fariseus. Veja aqui, versículo 8. Aliás, versículo 7. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Tipo assim: vou pegar você agora. Verso 8. Disse-lhe Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aí entram os discípulos. Veja só que a conversa aqui está bem interessante. Os discípulos entram aqui meio que até contra Jesus. Eles parecem que estão dizendo: Senhor, peraí, pega mais leve. Olha aqui, verso 10. Disseram aos seus discípulos: bom, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, disse, Jesus, porém, disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem for concedido. É como se Jesus dissesse para eles assim: vocês têm razão, mas não é para todo mundo essa palavra. Ou seja, não é para todo mundo mesmo o casamento. Tem pessoas que não estão preparadas para casar. A gente tem que ser bem franco nisso. Pessoas que vão para um relacionamento sem estarem preparadas. E a gente vê o resultado lá na frente. E é o que Jesus está dizendo aqui. Não é para todo mundo não, filho. Ele, porém, disse: nem todos podem receber essa palavra.
mas só aqueles a quem for concedido. E aí ele encerra aqui no versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do Rei dos Céus. Quem pode receber essa palavra, que receba. Então ele fala 3 tipos de pessoas aqui que renunciaram ao casamento. Justamente, talvez, por algum desses motivos, né? Estar preparado. Então ele fala, olha, naquele tempo, por exemplo, pessoas que foram castradas pelos homens, e isso acontecia com os reis, né? Ele tinha seus haréns, então botavam ali homens, eunucos, para cuidar do harém, eles não eram bobos, né? Para que não houvesse, obviamente, nenhum problema com as mulheres que estavam lá. E isso é um tipo de eunuco. Aqueles que castraram-se a si mesmo por causa do reino dos céus. Tem pessoas que renunciam ao casamento para servir por um tempo integral das suas vidas a Deus. Isso é a escolha da pessoa, né? Tanto homens como mulheres. A gente conhece muitas pessoas que fazem isso. E há eunucos que foram e há eunucos que se castraram a si mesmos pelo reino dos céus. E há outros que nasceram assim, né? Nasceram do ventre de sua mãe. Ou seja, existem pessoas que nascem. É importante isso aqui, meus irmãos. Não estou saindo da questão, mas existem pessoas que já nascem sem essa disposição sexual. Não é que sejam homossexuais, não. Elas não têm a disposição sexual, então elas acabam ficando sozinhas, né? E não precisa, efetivamente, cometer nenhum pecado de homossexualismo, de lesbianismo, no caso da mulher. Pessoas que nasceram sem essa disposição. É uma questão biológica. Então tem tudo isso. E deve ser administrado de forma espiritual, todas essas questões, né? Aí voltando lá para o texto que Jesus fala sobre o divórcio, né? Então, meus irmãos, existe aqui 2 coisas. E o que está em jogo aqui, na verdade, não é o divórcio em si, mas o que está em jogo aqui é o repúdio. Por quê? Porque o que é uma carta de divórcio? A carta de divórcio é um documento civil que legaliza o repúdio, que legaliza a separação. E eu fiz questão de ir lá para o capítulo 19, porque Moisés permitiu, a palavra é permitiu o divórcio como um remédio amargo para a separação, como um mal necessário. Então, o divórcio, a carta de divórcio, é uma consequência. Nós podemos dizer, a gente falou aqui do que é legal e o que é moral, que o repúdio tem a ver com a questão moral e a carta de divórcio com a questão legal. Ela legaliza aquela separação. Então, o que os irmãos estão entendendo, né? Mas o que é mais importante é a questão moral. É o fato de a mulher ou o homem ser repudiado pelo outro. Uma relação que ali foi selada, aquela aliança foi selada. E existem 2 pontos também que a gente precisa entender quando se fala do moral e o legal. A aliança civil, casamento civil, é a parte legal diante dos homens, diante das leis vigentes. Mas a questão da aliança no altar aí é a questão moral. É o aspecto moral da relação. Feita diante do altar, diante de Deus, que tem um peso muito maior. Ou seja, o que é mais importante? É a questão do divórcio ou a questão do repúdio? A questão do repúdio é que está em jogo. É ser repudiado, porque repudiar é descartar, é eliminar socialmente, né? É desprezar. Então, é essa parte que Jesus está falando aqui.
E aí Moisés, por conta dessas situações que aconteciam lá, permitiu que fosse legalizada essa desunião, né? Para que essas pessoas ficassem livres legalmente. Mas é um remédio amargo, é um mal necessário, infelizmente. É por isso que Jesus está falando aqui, que no princípio não era assim. O que Deus uniu é unido por Deus. E aí ele diz, se qualquer um repudiar seu cônjuge por qualquer motivo, e aqui apenas ele acentua a questão da imoralidade sexual, do adultério. Então, por outras questões, essa pessoa está cometendo o pecado do adultério. E a pessoa que se envolver com essa pessoa também está cometendo o adultério, porque ela foi repudiada sem motivo. Tem outra questão aqui também em relação ao repúdio e o divórcio, que eu gostaria que os irmãos entendessem isso. Todo divórcio, ele acontece por conta de um repúdio. Ele sempre, a pessoa que divorciou-se é porque houve um repúdio? Na verdade, não. Como é que a gente entende isso? Existem pessoas que entram numa relação para a eternidade, obedecendo o princípio da palavra. O que Deus juntou não separe o homem. Então entra com esse propósito. Só que lá na frente, ela acaba sendo rejeitada, excluída, descartada. Isso vale para o sexo feminino ou o sexo masculino, para ambos. Então, essa pessoa que descarta, ela está repudiando. Mas a pessoa que foi repudiada, nem sempre ela também está repudiando. Ela gostaria de continuar na relação. Então ela tem que, infelizmente, a única opção que resta é também assinar aquela carta lá, terrível, de divórcio e separar. Mas ela não estava concordando com isso. Então, nem sempre há um consenso nisso, nem sempre as duas partes estão repudiando um ao outro. Às vezes esse repúdio é só de um lado, e aliás a maioria dos casos, né? Então, eu só queria deixar claro para os irmãos que há diferença entre repudiar o repúdio e divórcio, né? No momento em que eu entendo isso, fica mais fácil a gente discutir esse assunto até com outras pessoas que têm essa questão de dificuldade em relação à espiritualidade da coisa. E infelizmente existem algumas pessoas que acham que o divórcio é pecado e tal, e se esquecem que o pecado maior do que o divórcio é o repúdio. Então eu não posso estar numa relação onde eu já repudiei, já excluí, já abandonei, já descartei aquela outra pessoa, mas eu estou ali vivendo de aparência para que não aconteça o divórcio, porque o divórcio é uma manifestação pública desonrosa, e é de fato, mas aí entra a questão legal e a questão moral. Eu estou pecando na questão moral, evitando que a questão legal entre. Então, o problema todo não está lá na parte moral, mas é na parte legal, ou na parte. O problema não está na parte legal, na parte moral. Quando eu repudio, quando eu descarto meu coração, eu já estou cometendo adultério ali, ou melhor, desculpe, estou cometendo o ato de separação que Deus condena aí no texto, certo? Deus juntou, não separe um. Então, é meio complexo a coisa, mas o repúdio, ele é muito mais pesado. Repúdio é a parte moral, e a carta de divórcio é apenas a parte legal, que oficializa essa questão aí do repúdio, e foi isso que Moisés fez. Moisés legalizou uma situação, mas o problema estava lá
no momento do repúdio. E posso apenas oficializar isso diante dos homens. E aí a gente encerra com um outro ponto aqui, mais rápido, que é justamente a questão da honra, né? Que está dentro também de todo esse contexto aí. É a honra que aparece aqui nos versículos 37. 37 diz assim, vamos ler aqui. Seja, porém, o teu sim, sim, e o teu não, não, porque passar disso vem do maligno. Parece simples isso aqui, mas é profundo. Há um ditado, eu até já falei sobre isso com os irmãos, há um ditado asiático que os tigres deixam a pele e o homem deixa a palavra. Ou seja, a questão a lei da transparência, daquele copo transparente em que você pode visualizar o conteúdo, saber o que está lá dentro. Essa palavra era mais direcionada ali àquela prática dos fariseus de mostrarem uma coisa, demonstrarem uma coisa, mas lá dentro era outra. Então, Jesus fala, mais uma vez, voltando aqui à questão do sepulcro caiado, você vê aquela coisa muito bonita por fora. Quando você vai ter a oportunidade de ir a um cemitério, dos cemitérios mais tradicionais, você vê aquelas coisas muito bonitas, bem trabalhadas ali por fora, só que lá dentro tem uma podridão. Então, infelizmente acontece isso com o ser humano. O que ele mostra, o que ele demonstra é completamente diferente do que está lá dentro. E Jesus chama a atenção disso, aí entra a questão do legalismo, né? Então ele fala que a questão da honra é você ser aquilo que efetivamente você é. E aí Tiago, capítulo 5 de Tiago, versículo 12, ele fala sobre isso também. Tiago 5,12. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Eu tenho que ter uma firmeza de posicionamento. Eu tenho que ser uma pessoa transparente em todos os sentidos, para que as pessoas saibam realmente quem eu sou, com quem está tratando, né? Que eu não mude de opinião tão rapidamente. Se eu dei sim, e às vezes é complicado até você manter o sim, mas você já falou, já deu o seu sim.